Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que Deus, por sua maravilhosa compaixão, fale conosco, ao nosso coração, nesta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, todo o Evangelho só funciona se Cristo viver em nós. Manter versículos na cabeça, conhecer muitas coisas, métodos, não resolve nada. Só tem um jeito de se viver o Evangelho: se Cristo vive em nós. Só tem uma pessoa que sabe viver o Evangelho, só uma, e sabemos quem é Jesus, é Jesus Cristo. Só Ele sabe viver o Evangelho. Ele fez tudo por nós, Ele é tudo para nós, e Ele vive o tudo que Ele é em nós e através de nós. Isto é diferente de tudo que é religioso. É o Evangelho de Deus. Alguém certa vez levantou uma questão perante um estudo da palavra de Deus a respeito que Cristo fez tudo e que Ele é tudo e que Ele vive o tudo que Ele é em nós. Então alguém não entendeu e disse o seguinte: eu tento, mas não consigo. Irmãos, esse eu tento, se você está tentando, esse eu tento chama-se incredulidade, porque eu não tenho que tentar nada, eu só tenho que deixar com Ele e descansar, porque Cristo vive em nós o Evangelho, não é? O Evangelho, você não pode viver o Evangelho por esforço, com suas boas intenções. Só Cristo pode viver o Evangelho em nós. Cristo vive em mim, mas Cristo vive em mim pelo processo morte. Essa palavra morte, morrer, é exatamente o espinho na goela de muita gente. Porque tem gente que quer a vida de Cristo e que fala da vida de Cristo,
mas não quer morrer com Cristo para o pecado, para receber a vida de Cristo, para receber a pessoa de Cristo em nós, né? Então não tem jeito. É por isso que o Evangelho, irmãos, é indigesto para muita gente, muita gente. E vou dizer mais uma coisa, para os irmãos: se não nascer de novo, você não vai entender nada do Evangelho. Se alguém aqui, neste instante, não nasceu de novo ainda, você vai sair daqui hoje não entendendo nada do Evangelho, viu? O Evangelho não se pode entender na cabeça, irmãos. Alguns até tentam, mas é impossível. Por quê que é impossível entendermos o Evangelho por nós mesmos, na cabeça, entendermos o Evangelho sem nascer de novo? Por quê que não dá para entender o Evangelho sem nascer de novo? Digo-lhes já, agora. É porque o Evangelho é uma condição espiritual. O Evangelho é uma condição espiritual. E você não pode entender o Evangelho naturalmente. Ninguém pode. O texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 13 ao 14, e também o versículo 16. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você viu? Irmãos, o Evangelho é uma condição espiritual e não natural. Diz aí que o homem natural não entende a coisa espiritual. Ele não pode entender. Para entender, tem que nascer de novo. Nascer de novo. Jesus, falando do novo nascimento, ele disse que o novo nascimento, que o nascer de novo, nascer de Deus, é um nascer do Espírito, ele falou. E quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso você pode entender o Evangelho de Deus, irmãos. Não é um raciocínio lógico, mas um entendimento que Deus nos dá. Então Deus nos dá um entendimento, né, do Evangelho, e esse entendimento que Deus nos dá vai produzir em nós o que o apóstolo Paulo chamou, e que vamos meditar nesta manhã, de culto racional ou culto espiritual. É a mesma coisa, tá? Então, Romanos 12, o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isto aqui
não é para o homem natural, é para o homem espiritual, o homem que nasceu de novo. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Irmãos, nós só podemos apresentar ou oferecer um culto, uma adoração verdadeira, se for pela compaixão de Deus. O que é a compaixão de Deus? O que é compaixão? Compaixão visa aliviar o sofrimento do outro. Compaixão, ela visa aliviar o sofrimento do outro. E não tem sofrimento maior do que o sofrimento causado pelo pecado em nós e também em Deus, porque o pecado causa um sofrimento muito grande, um sofrimento em todos os sentidos, mas principalmente espiritual em nós e também em Deus, porque Deus sofre muito com o pecado. Mas a compaixão também demonstra um amor muito grande, né, com aqueles que sofrem. Então, vê se você entende aqui a questão da compaixão. A compaixão de Deus por nós, Deus teve grande compaixão. Eu gosto da palavra compaixão. Então, Deus teve compaixão. E a compaixão de Deus por nós foi tão intensa que ela virou empatia de Deus por nós. E a empatia de Deus por nós virou identificação, irmãos, conosco lá na cruz. Lá na cruz. A palavra compaixão está apontando para a cruz do Calvário, onde Cristo se identificou de maneira total com a gente. Ali Ele nos atraiu e ali Ele nos levou a morrer com Ele, para tirar de nós o pecado e tirar o sofrimento que o pecado nos causa em nós e também em Deus. Mas a morte nossa em Cristo Jesus na cruz não é o fim, irmãos, não é o fim. Então, morremos também para recebermos a vida de Deus, recebermos a pessoa de Cristo em nós. Então, irmãos, se nós estamos entendendo com o entendimento que Deus nos dá, se nós estamos entendendo que nós morremos e ressuscitamos em Cristo, e Cristo vive em nós, só nos resta uma coisa a fazer, uma coisa só: vazar todo o nosso ser por inteiro, né? Se é todo, é por inteiro. Vazar o nosso ser por inteiro em adoração, em culto espiritual a Deus o tempo todo. Por isso que o texto então diz aí: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto espiritual. Não é culto emocional. A emoção é legítima, ela não pode se perder nas distorções, nas aberrações, mas a emoção é legítima, né? A alegria é uma emoção muito grande, mas o culto aqui é racional, é espiritual. O amor, vou falar do amor para você entender um pouco o culto racional. O amor não pode ser emocional. O amor não é cheio de frescura, não. O amor não pode ser emocional, não pode. O amor não passa pelas emoções. O amor é um culto racional. É um culto espiritual, é uma condição espiritual. Eu amo porque eu quero amar e pronto. Por que você ama? Eu amo porque eu quero amar. Não é porque eu sinto, é porque eu quero. E esse eu quero já é o poder da vida de Cristo, irmãos, em nós, operando o nosso querer e também o realizar. Se amar fosse na base de emoção, então como que nós iríamos cumprir aquele texto que Jesus falou, que nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelos nossos inimigos? Que emoção a gente tem pelo inimigo, né? O inimigo que não gosta de você, que está pegando no seu pé, é terrível. Como eu sou emocionado por ele. Você não tem emoção nenhuma com ele, irmãos, mas você pode amar, porque o amor depende da sua vontade, a vontade que Deus está produzindo. Eu quero amar e pronto. É o culto espiritual, racional, né? Mas voltando aqui, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, espiritual. Observe aqui 3 características da pessoa regenerada. 3 características da pessoa regenerada, vazando o seu ser, seu coração em adoração, em culto a Deus o tempo todo. Culto aqui na reunião, culto no trabalho, culto no lazer, onde você estiver, é culto a Deus, né? Então, as 3 características são, aqui diz, um sacrifício vivo, sabe? É vivo, santo e agradável a Deus. É vivo, por que é vivo? É vivo porque vem da ressurreição, irmão. Ou você acha que é vivo porque você... Não, é vivo porque vem da ressurreição de Cristo. Romanos 6, versículo 13, ali está dizendo: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Você vê? É vivo porque vem de entre os mortos, vem da ressurreição, do centro da ressurreição. Aí fala de ressurretos, se apresentando a Deus em um culto racional e espiritual. É um culto agradável a Deus. Você sabe por que é agradável a Deus? É agradável a Deus por causa de um detalhe. O detalhe é Cristo.
É agradável a Deus por causa de Cristo, porque o Pai tem prazer no seu Filho, tem prazer nele, né? Aí está o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, entende? Então, por causa de Cristo em nós, da vida de Cristo em nós, é um culto agradável a Deus. É um culto vivo, que vem do centro da ressurreição. É um culto agradável a Deus por causa de Cristo, e é um culto santo. É um culto santo. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Santo, santo. Irmãos, o nosso culto é um culto santo, não é? O culto racional ou espiritual, preste atenção, envolve o nosso ser inteiro e acontece em tudo que nós fazemos. Adoração é uma posição interior do nosso coração em relação a Deus, 24 horas por dia. Viu? Quanto mais você entende a cruz, a graça, a libertação, mais prazer você vai ter. Agora, é um culto despoluído do pecado. É uma adoração despoluída do pecado. Viu, irmãos? Se nós não estamos libertos do pecado, ao invés de cultuarmos, nós vamos cometer uma abominação. É a abominação de oferecer a Deus aquilo que Ele não separou, não é? Deus não aceita. Irmãos, Deus nunca aceitou nenhuma adoração onde estava envolvido o pecado. Viu? Nenhuma. Se tem pecado, você está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo. Viu? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 2 e versículo 7. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. O 3 também, você pode ler o 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está bom, verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Você vê? A vontade de Deus é a nossa santificação. No versículo 7, ele diz novamente, e diz algo aqui que precisamos entender. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Qual é a vontade de Deus para o seu povo, irmãos? Santificação. A vontade de Deus não é fraca na vida dos seus regenerados. A vontade de Deus é eficaz na vida dos seus. O que Deus deseja, Ele realiza nos seus. Fique sabendo, Deus não nos chamou para a imundície. Deus nos chamou para a santificação. Você vê, Deus nos chamou para a santificação. É taxativo, irmãos, é bem definido, não é uma sugestão de Deus. Aqui Ele está determinando de maneira bem nítida, viu?
Portanto, não brinque com esta vontade de Deus na sua vida. Não brinque com ela. O que é santo? Santo é alguém liberto do pecado. Santo é alguém liberto do pecado e que odeia o pecado e ama a justiça. Viu, irmãos? O pecado na sua vida não tem lugar. É o santo. O santo despreza o pecado. O santo cospe no pecado, mas ama a vida de justiça, pureza e santidade. O santo escarra sobre o pecado. Veja lá se você, veja bem se é o seu caso. Veja bem. Eu gosto muito daquela palavra que Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 1:6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo. Paulo diz: imitadores nosso e do Senhor. Você sabe o que significa a palavra imitador? Paulo diz: vocês são imitadores nosso e do Senhor Jesus Cristo. E do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte: vocês são repetidores da vida de Cristo. Imitadores é isto. Eu sou repetidor da vida de Cristo que está em mim, do caráter de Cristo, da natureza de Cristo. Entende? Paulo era um repetidor da vida de Cristo. E os irmãos também. É isto, é o santo. Então, irmãos, depois Paulo continua falando lá em Romanos 12, versículo 2, versículo 2, a gente tem 3 versículos para analisar, já estamos no 2, então você já sabe que a reunião está perto de acabar. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está um trabalho fino de Deus em nós, um trabalho que eu não posso fazer e que só Deus pode fazer, só Deus trabalha aqui neste sentido. E não sede conformados com este mundo, mas sede, você vê, alguém está fazendo para mim, sede transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a maneira de pensar de Cristo está sendo produzida na nossa mente. A renovação da mente é o seguinte, que a maneira de pensar de Cristo está sendo reproduzida na nossa mente. O apóstolo Paulo disse até mesmo que nós temos a mente de Cristo, né? Os pensamentos de Cristo. Então, existe uma formação que recebemos desde a nossa infância. É importante saber disto. Existe uma formação que nós recebemos desde a nossa infância, todos nós. Uma formação familiar. Cada família tem um jeito de instruir, de formar, de ensinar.
Depois temos a formação escolar, onde a pessoa recebe uma instrução muito intensa. Temos a formação relacional, que é a nossa relação que nós temos com outras pessoas, né? E tem a formação religiosa, que é a pior de todas. Viu? Você vê que a sua cabeça vem lotada, cheia de instrução. E vou dizer uma coisa para os irmãos: essa formação não serve para Deus, não serve para o Evangelho, não serve para o reino de Deus, porque na maioria das vezes é uma formação equivocada em relação a Deus, não é? Então, irmãos, Deus tem um trabalho primoroso na nossa mente, um trabalho de renovação, não é? Não é só a nossa natureza que Deus mudou, mas também a nossa forma de pensar, não é? É uma renovação operada pela mente de Cristo, não é? Há uma instrução. O texto, eu vou ler aqui, o texto diz, o texto lá de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, entende? Então Paulo fala de uma instrução. Nós não podemos instruir a Cristo, mas Cristo pode me instruir. Então a mente de Cristo em mim está operando uma instrução para que nós possamos pensar como Deus pensa. Entende, irmãos? Em todos os sentidos. Você pensa como Deus pensa? Você pensa com os pensamentos de Deus? A palavra do Senhor diz que se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, lá de cima, pensai nas coisas de cima. É aqui que começa. Então, é isso. Há uma instrução sendo impressa na nossa mente. Cristo nos leva a pensar com a sua mente, com os seus pensamentos, não é? Então, começamos a pensar de uma forma diferente. Você nasceu de novo? Você continuou pensando do mesmo jeito? Está tudo errado. Você não nasceu de novo, porque se você nasceu de novo, você começa a pensar diferente, da maneira de Deus. Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja bem, irmão, neste texto o apóstolo Paulo, ele coloca uma das maneiras novas, né? Uma das maneiras novas de pensar. Depois, na sequência desse capítulo, ele vai colocar maneiras novas de pensar. Não vamos analisar hoje, vamos ficar até o versículo 3. Então, aí diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você vê aqui a mente renovada, a mente nova, Aqui diz: não pense de si mesmo além do que convém. É uma maneira nova.
pense moderadamente. É uma maneira nova. Então, essa é uma forma nova de pensar. É muito importante o conceito que nós temos de nós mesmos. O que você acha de você mesmo? Antes, quando você tinha mente velha, você se achava tão importante. Os conceitos eram outros a respeito de você. Mas quando nós nascemos de novo, que Deus operou em nós uma renovação de mente, então nós temos um conceito diferente. A gente começa a pensar a respeito de nós mesmos só o que convém pensar. Eu vou dizer para os irmãos o que eu penso de mim mesmo e o que eu acho que é o que o texto está dizendo. Eu penso de mim mesmo o que convém pensar de mim mesmo. E eu penso que eu estou crucificado com Cristo. Eu penso que eu estou morto com Cristo Jesus. Tudo que convém a respeito de mim mesmo, de quem eu sou, é que eu sou um morto em Cristo Jesus. E isso resolve muito, irmãos. Isso elimina muita confusão. Muita confusão. Viu? Porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu sou um morto em Cristo. Isto introduz algo muito saudável para mim e também nos meus relacionamentos. Isto afeta o meu relacionamento, afeta a minha maneira de servir, viu, irmãos? Quando pensamos além do que convém de nós mesmos, começamos a divergir, viu? Começamos a atritar, criar muita confusão, viu? O que você acha? Se eu pegar uma lixa grossa, irmão Evaldo, eu pego uma lixa grossa e passo no braço de um cadáver, dou uma raspada no braço de um defunto, de um morto, eu ralo o braço dele, qual é a reação do morto? Ele tem alguma reação? Acontece que é um quadro que a gente vive todos os momentos, sabe? As pessoas passam lixa na gente, atrita com a gente, é uma confusão danada, viu? Esfrega no nosso dia a dia, em casa, aí no trabalho, a gente tem muito disso. As pessoas falam coisas para a gente, então isto não me afeta, não me azeda, viu? O marido pode falar uma palavra áspera para a esposa e ela não esquece mais. Se for nascida de novo, precisa entender que isso não deve afetar. Não gera ressentimento, amargura. A gente vive de maneira saudável, espiritualmente falando, viu? Tudo porque eu tenho um conceito apropriado de mim mesmo, porque Deus me deu uma maneira nova de pensar a respeito de mim mesmo. Você acha que se eu estivesse pensando acerca de mim mesmo como eu era antes, pronto, você fazia alguma coisa para mim, eu já falava um monte de coisa para você, eu já ficava irritado, porque você não pode mexer comigo, né? Eu sou o cara, eu sou muito importante, então ninguém pode falar de mim, né? Se falar de mim, eu fico bicudo, fico bravo. Você pode falar o que quiser, meu irmão, porque a minha maneira de pensar é que eu estou morto e que Cristo é minha vida, e a vida de Cristo é perdão, ou não é? A vida de Cristo é amor, a vida de Cristo é compaixão, a vida de Cristo é misericórdia. Então a gente tem que pensar assim, irmãos, né? Tem uma outra, assim, e diz aí que pensar com moderação, né? Você sabe que moderação, domínio próprio, moderação é um fruto do Espírito Santo, sabe? Então essa moderação já é o Espírito Santo trabalhando na gente os conceitos de Deus de maneira tão maravilhosa, pela graça,
pela graça. E diz aí, Emerson, se você quiser ler o texto novamente, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você vê, Deus diz que Ele nos deu uma medida de fé, que Ele deu uma medida de fé a cada um. A cada um, Ele deu a mim, deu a você também. Ele deu uma medida de fé a cada um, de modo que o que Deus nos dá tem que funcionar, irmãos. O que Deus nos dá tem que funcionar. Essa fé que Ele nos deu não funciona na base de esforço, nem na base de suas boas intenções. A fé é um dom de Deus, não é? Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Então repare, só Deus pode fazer funcionar os seus dons. Não é você que vai fazer funcionar os dons de Deus. É Deus mesmo que faz funcionar os seus dons, viu? É Ele que vai fazer funcionar. E Deus vai fazer funcionar a fé que Ele nos deu. Sabe para quê, irmãos? Deus vai fazer funcionar a fé que Ele me deu para mudar a minha natureza, para mudar totalmente aquilo que eu sou, não é? Então, irmãos, Ele vai nos dar a fé para crermos a nossa morte e ressurreição com Cristo. Para isto Deus nos deu a fé. Ele providenciou. Veja que Deus gracioso e bondoso, Ele providenciou uma fé. Ele providenciou a salvação. E Ele então sabe que você só pode receber a salvação pela fé, mas Ele sabe que você não tem fé, então Ele providenciou uma medida de fé para você poder crer no que Ele diz, para que você possa crer naquilo que Ele fez, para mudar você totalmente. Então Deus nos deu a fé. Ele providenciou uma medida de fé para cada um, a fim de que, crendo no Evangelho, a pessoa seja regenerada. Irmãos, como fazer a fé de Deus, a fé que Deus nos deu, funcionar? Como fazer a fé que Deus nos deu funcionar? Vamos ler Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu vou ler algumas versões aqui para os irmãos. Outra versão, além da que foi lida pelo irmão. Assim é que a fé vem pelo ouvir esta boa nova. A boa nova a respeito de Cristo. A boa nova é o Evangelho, nossa morte com Cristo, nossa ressurreição com Cristo, Cristo vivendo em nós. É a boa nova, que quando a gente ouve, isto vai gerar fé para que a pessoa creia, né? E outra versão, porque a minha palavra, não é aqui. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem
vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Outra versão: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você vê? A pregação vem pela palavra de Cristo, vem pelo falar de Cristo, porque é Cristo falando, a palavra é dele. Então toda a palavra é o Senhor falando, e o Espírito Santo vai operar esta palavra dentro de você, para que ali ocorra a fé, a medida da fé que Deus quer que você tenha para crer. Entende? A maneira coletiva que eu estou falando não vai gerar a fé, irmão. A fé precisa entrar em você, a palavra precisa entrar em você. Se a palavra está só do lado externo, se a palavra de Deus é só um som, não adianta nada, irmãos. Você nunca vai mudar. 50 anos e você vai ter a mesma ruindade, a mesma bestice, a mesma ignorância. A palavra de Deus precisa entrar aí no seu coração. É um trabalho do Espírito de Deus. Irmão Vavá, o texto falou que Deus repartiu uma medida de fé a cada um. A cada um. Neste momento, Deus está trabalhando com cada um. Eu estou pregando para todos, mas o Todo-Poderoso está trabalhando com cada um de vocês. Nenhum de vocês tem desculpa. Por que não tem fé? Vou dizer. Você pode ler João 8:37. João 8:37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. A sua versão diz isso? A minha palavra não entra em vós. Viu, irmãos? É por isso. Porque se a palavra de Deus não entra em vós, fica só no som, no barulho, e você não está entendendo nada, porque você rejeita a palavra, você é duro de coração. Então a palavra não entra. A palavra não entra. E se a palavra não entrar, não tem jeito de operar. Não tem jeito, não é? A versão que o irmão leu foi nítida. Porque a minha palavra não entra em vós, porque em você não há lugar para a minha palavra, porque a minha palavra não é acolhida por vocês no coração. A minha mensagem não acha lugar dentro do coração de vocês. É o que Jesus está dizendo. Espero que não esteja acontecendo isto aqui. 1 Tessalonicenses 2:13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que crestes. Você vê, a ordem é pregação da palavra de Deus, recebimento da palavra de Deus em nós. A palavra recebida em nós opera dentro, porque a palavra opera em vós. Pregação da palavra. Você recebeu a palavra que você recebeu vai operar dentro de você, e você vai crer em vós os que crestes, não é? Agora, último texto, Hebreus 12:25.
Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Vede que não rejeiteis ao que fala. Você vê? Vede que não rejeiteis ao que falar. Não rejeite Deus falando com você. Aceite e deixa a palavra entrar para que Deus faça a sua obra. Não rejeite. Muita gente, a maioria rejeita. Não quer o evangelho não. Só quer religião. Viu, irmãos? Só quer religião. A religião é tão confusa. Eu nem gosto de definir religião. Eu prego o evangelho. Porque se eu pregar o evangelho, por si só, o evangelho vai mostrar a diferença. Eu não vou perder meu tempo falando de religião, definindo religião. Eu quero dizer o seguinte, que você precisa crer que morreu, e Cristo é a sua vida, e se Cristo é a sua vida, a coisa é muito evidente, irmão. Viu? Tem gente que para justificar o seu pecado, para justificar a sua ignorância de crente velho, diz assim: não olha para mim não, não olha para mim, hein? Você olha para Jesus. Não olha para mim não, olha para Jesus. Cara pálida. Onde Jesus está? Não é em nós, não vive em nós. Então pode olhar para mim. Jesus revela-se em mim, pode olhar para mim. Jesus manifesta-se em mim, pode olhar para mim. Jesus se expressa em mim, no meu falar, no meu andar, nos relacionamentos. E Jesus é contra o pecado, viu? Se você é a favor, saiba logo que Jesus não está em você. Vede que não rejeiteis ao que fala. Irmãos, a fé é a palavra de Deus operando em nós pelo Espírito Santo, a fim de crermos nela. Quando isto acontece, muda tudo em nós. Muda tudo em nós, não é? Muda tudo em nós, para que nós possamos viver de maneira saudável e pregar o evangelho para as pessoas. Viu? Deus tem compaixão, e você precisa também ter compaixão e pregar o evangelho. Pregar, né? Para que Deus salve aquela pessoa que Ele tem no seu projeto de salvar. Amém, irmãos?